Olá, gente, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Então, vindo aqui no canal Mente Aberta, mais uma vez, para mais uma vez fazer para vocês uma sessão que corresponde à playlist onde eu venho falando dos efeitos colaterais da quetiapina e de modo mais específico, nessa playlist eu venho conversando com vocês sobre os mecanismos da quetiapina, né, que acaba promovendo, enquanto efeito colateral, um ganho de peso. Né? Então eu venho trazendo explicações com relação a isso. Quem quiser acompanhar a playlist de modo abrangente, quem quiser ter acesso aí aos vídeos organizados a partir de uma ordem lógica de compreensão, você pode vir aqui no comentário em destaque na plataforma do YouTube, você vai encontrar aí o link da playlist. Vale lembrar que falar sobre essas questões relacionadas ao efeito colateral da medicação é para vias de conhecimento, é para educar de fato quanto a essas questões. O efeito colateral de uma medicação não necessariamente há de ser algo determinante quanto ao uso dessa medicação. O efeito colateral ele vai depender de vários fatores, inclusive varia muito de organismo para organismo, portanto, e eu expliquei muito bem isso no vídeo anterior a este, tá? No que diz respeito à variabilidade do efeito colateral das medicações. Por isso que é importante você assistir a playlist a partir de uma ordem lógica de compreensão, para que você não venha ter medo das medicações, tá bom? Então isso aqui é para, enfim, estudantes de psicologia, né, que está aí frente à disciplina de psicofarmacologia, são para profissionais também que não têm um conhecimento assim tão acentuado acerca da psicofarmacologia e aí para vir a ter maiores informações quanto a isso, mas acaba que muitos pacientes também que faz uso da devida medicação, né, pode vir a ter acesso ao vídeo, assistir e ficar com medo da medicação. Não tenha medo da medicação, como eu falei, isso varia muito, tá? E conversa sempre com um médico com relação a essas possibilidades, tá bom? Então aqui eu continuo a falar da quetiapina, eu continuo a falar dos mecanismos, né, que acabam promovendo um ganho de peso, tá? E mais especificamente nesse vídeo aqui eu começo a falar de um mecanismozinho de ação que ela tem, que acaba promovendo uma resistência à insulina, tá? E aí o que é que acontece? Esse mecanismo de ação da quetiapina, tá? Que promove aí uma certa resistência à insulina, não é algo completamente compreendido, tá bom? Isso ainda está em estudos, ainda está em investigação, tá? Mas possivelmente a partir do que é observado, a partir do que já fora estudado até aqui, tá? Existe uma certa alteração na sinalização da insulina quando o paciente está fazendo uso da quetiapina. Só que para conversar sobre isso de uma forma mais clarificada, eu preciso conversar com vocês sobre o que há de ser a insulina, né? Educar quanto a isto, visto que nem todo mundo tem inclinação, né, para se debruçar sobre esse tipo de conhecimento. Então aqui, como eu busco ser minucioso, né, como eu busco de fato explorar de modo bem abrangente as temáticas, né, como eu costumo ser detalhista, então antes de falar desse mecanismo de ação da quetiapina, eu prefiro trazer aqui uma elucidação quanto ao que há de ser a insulina,
né? Quando a gente fala de insulina, a gente fala de um hormônio que vai ser aí produzido pelo pâncreas, né? Ele é produzido especificamente por determinadas células beta, sabe? Que ficam ali no pâncreas, tá? Existe um nome específico para estas células, é um nomezinho chato, mas acredito que são células ilhotas de alguma coisa, tá? Não lembro bem o nome, era para eu ter anotado antes de trazer para vocês. Mas o que importa é que são nomeadas como células betas, tá? Que ficam ali no pâncreas, entende? Parece que é células beta nas ilhotas de Langerhans. É um nomezinho assim, tá? Mas não importa. O que importa é que vocês possam entender que essas células, né, elas ficam ali no pâncreas, tá? E aí o que é que acontece? Elas produzem, certo? A insulina, que há de ser esse hormônio, que é essencial, é muito essencial para o metabolismo dos carboidratos, é muito essencial para o metabolismo das gorduras, é muito essencial para o metabolismo das proteínas. Quando eu falo de metabolização, quando eu falo de metabolismo, né? Ou seja, Caio, o que é o metabolismo dos carboidratos? O que é o metabolismo das gorduras? O que é o metabolismo das proteínas? Bom, eu estou fazendo referência aqui a processos bioquímicos. Esses processos vão ocorrer ali no corpo, né? E vão converter essas, vamos dizer que macronutrientes, né? Ou seja, gordura, carboidrato, proteínas são macronutrientes, tá? Então o que é que acontece? O metabolismo dos carboidratos, das gorduras, das proteínas, né? Refere-se a esses processos bioquímicos, né? Que converte, de fato, esses macronutrientes em energia. Vai converter em energia, vai converter em outros compostos necessários para a sobrevivência, para o funcionamento daquilo que há de ser o nosso organismo. Então, a insulina, ela permite que as células do corpo, principalmente as células musculares, as células adiposas, absorvam glicose. Essa absorção se dá tirando a glicose do sangue, usando uma linguagem assim bem didática para vocês, tá? A insulina permite que as células do corpo, principalmente as células musculares, as células adiposas, possam absorver a glicose do sangue. Ao absorver, ela vai usar como energia. Ela vai usar também para armazenar o que chamamos de glicogênio. Ela também vai armazenar gordura. Então veja, aí você me pergunta, tá, Caio, beleza. A insulina permite, a insulina que há de ser ali produzida por células betas na ilhotas, que fica ali no pâncreas, né? Ela produz a insulina e a insulina vai permitir que as células do corpo, principalmente aquelas células musculares e adiposas, absorvam glicose do sangue para daí então usar como energia, ou então ela vai armazenar, né, glicogênio e gordura. Mas o que há de ser essa glicose, né? Gente, a glicose é um tipo de açúcar simples, tá? É o que chamamos de monossacarídeo.
Quando eu falo da glicose, enquanto esse açúcar simples, isso não há de ser o nosso terror, não. Tá? A gente precisa disso. É uma fonte essencial de energia para o nosso corpo humano. Então, qual que é a função da glicose? A glicose, podemos nomeá-la como a principal fonte de energia, tá, para as células do corpo. Sem glicose, a gente não tem como ter energia. Por quê? Porque a glicose, de fato, é a principal fonte de energia para as células do corpo. Então, durante a respiração celular, o que é que acontece? A glicose, ela é quebrada. Ao ser quebrada, ela produz ATP. O que há de ser este ATP? É a adenosina trisfosfato, tá? Podemos dizer que é uma substância energética das células, entende? Então, a glicose, ela, ao ser quebrada pela respiração celular, vai ser transformada nessa substância, a adenosina trifosfato, tá? Que de fato promove uma energização às células. Gente, a glicose, para além de ser essa fonte de energia para as células, ela pode ser armazenada, como eu falei para vocês, né? A insulina, ela vai trabalhar enquanto hormônio, né? Para promover energia e também para guardar energia, certo? E isso se dá por meio daquilo que podemos chamar de glicose, né? Trabalhando em nosso organismo. Então a insulina, ao se deparar com essa glicose, ela vai fazer o que? Ela vai dizer, é você mesmo que eu quero. E ela vai fisgar essa glicose, né? E vai transformar essa glicose em energia, tá? Ou ela vai armazenar essa glicose. Quando ela armazena a glicose, isso aí pode ser feito no formato de glicogênio e vai ser feito no fígado, vai ser feito nos músculos. Então, a glicose é armazenada por meio da insulina e ela pode ser usada posteriormente, quando o corpo vir a precisar de energia. Então veja, quando você come alimentos, né? Alimentos que contêm ali carboidratos, esses carboidratos são quebrados em glicose durante a digestão. A insulina, que é produzida ali pelo pâncreas, né, vai agir, tá, nessa glicose para quebrá-la e assim ela vai promover energia celular, que é o que nos movimenta, e ela vai também guardar essa energia para quando o nosso corpo precisar. Então, a glicose, ela é absorvida pela corrente sanguínea, tá? Ao ser absorvida pela corrente sanguínea, claro que se aumenta ali os níveis de glicose no sangue, principalmente quando você come alimentos, né, que tem aí um alto teor de carboidrato, tá? Então, como eu falei para vocês, gente, de novo, para assimilar, a insulina, um hormônio produzido pelo pâncreas, né, facilita, ajuda aí a entrada da glicose nas células. Ela ajuda a absorver essa glicose que está ali no sangue, né, para as células, para daí então ser usadas, né, como energia ou daí então vir a ser armazenada. Então o que é que acontece? Caio, qual é a principal função da insulina? A insulina ajuda a reduzir os níveis de glicose no sangue. Promove a absorção de glicose para as células, tá? Então, gente, quando a gente fala da importância da glicose, né,
Eu trago para vocês a questão do cérebro, eu trago para vocês a questão do sistema nervoso central, né, que dependem fortemente da glicose, né? A glicose é uma fonte de energia muito significativa para o cérebro, para o sistema nervoso central. O cérebro, de modo particular, ele vai consumir aí cerca de 20% de energia, 20% de energia total do corpo em repouso. E o que há de ser essa energia? Glicose, né? Então, o cérebro vai daí então consumir 20% dessa energia. Se você não tem glicose, por que eu falo isso? Porque muita gente olha para a glicose como se fosse uma substância que é vilã no nosso organismo. Tudo vai depender, né, da qualidade dessa glicose no nosso organismo, né? Tudo vai depender do equilíbrio, sabe? Tudo vai depender disso. Glicose não é vilã, a gente precisa da glicose, tá? Então veja, durante a atividade física, por exemplo, os músculos utilizam muita glicose, sabe? Porque os músculos precisam de energia e energia rápida, sobretudo quando você já está com esses músculos desenvolvidos, né? O músculo, para se manter mesmo em repouso, ele precisa de muita energia. Então os músculos irão utilizar muito dessa glicose, sabe? E de modo mais especial ainda, quando você está ali fazendo exercícios intensos, sabe? Aí é que o músculo vai consumir de fato. Então precisamos de glicose, mas também precisamos que essa insulina ela esteja aí funcional, né? Para daí então dar conta de metabolizar essa glicose. Se essa insulina ela não está funcional, o que é que vai acontecer? Vai acontecer um desequilíbrio dessa glicose no nosso organismo. E aí o que é que acontece? A quetiapina promove uma certa resistência, tá, à insulina, entende? Como eu falei, através de mecanismos que não são completamente compreendidos, tá? Mas ela já foi observado que ela promove uma alteração na sinalização da insulina. Porém, gente, veja bem, para o vídeo não ficar tão saturado de informações, tá bom? Eu vou parar por aqui, mas na próxima sessão, quanto a essa playlist, eu trago a extensão deste vídeo. Tá? Eu volto a falar sobre este assunto para que vocês possam entender o que tem a ver, né, a quetiapina ser resistente à insulina e promover um ganho de peso, né? Porque aqui nessa playlist eu estou falando da quetiapina e o mecanismo de ação da quetiapina que promove um ganho de peso. Estou falando especificamente disso. E essa resistência à insulina que é promovida pela quetiapina, né, acaba promovendo, acaba ajudando o ganho de peso. E aí eu vou esmiuçar cada vez mais para que vocês possam compreender isto aí, tá bom? Bom, gente, é isso. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Caio Fernando, sou psicólogo, sou especialista em neuropsicologia, eu faço atendimentos, tá, enquanto psicólogo, 100% online. Então, se você estiver buscando um atendimento psicoterápico, um acompanhamento psicológico, você pode entrar em contato comigo através do meu WhatsApp. O meu WhatsApp vai estar aqui, tá? Na plataforma do YouTube, no comentário em destaque. Você entrando em contato comigo através do WhatsApp, eu te passo as informações cabíveis, tá? Para que daí então você possa ter um entendimento de como que se dá esse processo comigo, que como eu falei, é 100% online, atendo em todo o Brasil. Para além disso, gente, você encontra aí no comentário em destaque meus demais projetos aqui na internet. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.